Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a 21ª aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo de navinha 2D na Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, nós criamos e programamos um sistema de spawn completamente infinito e aleatório para o nosso jogo. Tanto é que agora nós conseguimos simplesmente spawnar as nossas naves inimigas aqui no nosso jogo de maneira completamente infinita e aleatória. Se liga aqui da hora, a Unity spawna ela em algum desses pontinhos aqui. E ela também consegue escolher qual nave que ela vai spawnar. Show de bola! Isso aqui foi a cereja no topo do bolo. Então o que estaremos fazendo nessa aula aqui, galera, é criando e programando um cenário infinito. Já que no momento o nosso jogo está sim infinito, né, com os nossos inimigos spawnando aqui, mas ele não dá muita impressão de que ele está infinito, pois de fundo a gente tem só essa tela azul que fica parada aqui. Então bora lá começar a criar esse cenário. No caso, se acessarmos aqui a aba Project e acessarmos a pasta Sprites, veremos que dentro dela temos uma pastinha chamada Cenário. E aqui nós temos os sprites que estaremos utilizando para o nosso cenário. A gente tem um background e umas imagens de planeta. E a gente poderia sim, por exemplo, pegar aqui a imagem do background e arrastar para a hierarquia. E com isso nós já teríamos um cenário aparecendo. Porém, galera, a gente vai estar fazendo o nosso cenário infinito aqui de um jeito um pouquinho diferente. Então, ao invés de simplesmente trazer o sprite aqui para a tela, o que a gente vai estar fazendo é criando um objeto 3D. E aí a gente vai colocar o nosso background como textura desse objeto 3D. E aí, no código, a gente vai fazer com que essa textura fique se repetindo de maneira infinita. E eu sei que só falando pode parecer um pouquinho confuso, então vamos lá dar uma configurada nisso. Então, aqui na Abrir Hierarquia, vamos clicar com o botão direito na área vazia. Viremos em 3D Object, para criarmos um novo objeto 3D. E escolheremos a opçãozinha chamada Quad. Com isso, um Quad será criado. E agora, em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, colocaremos cenário. Escrevi errado, pelo amor de Deus. Colocaremos cenário do jogo. E apertaremos Enter para confirmar. E beleza, agora que a gente já tem o cenário do jogo, o que a gente pode fazer é, aqui na pasta cenário, a gente pode selecionar o nosso sprite do background e arrastar até em cima do nosso Quad, aqui na aba Cine. Então a gente pega ele e arrasta até aqui e larga o mouse em cima do Quad. Com isso, veremos que a gente já tem o nosso sprite aparecendo aqui. Tá bem estranho, como a gente pode ver, porque tá absolutamente escuro demais e também minúsculo, então vamos ajeitar isso aqui. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa Rect Tool aqui em cima e clicando em qualquer uma dessas 4 bolinhas azuis, com as teclas Shift e Alt pressionadas, vamos expandir aqui o nosso quadradão. Procurar deixar ele bem grandão, galera. Talvez desse tamanho aqui fique legal. Quer dizer, desse tamanho não, vamos deixar um pouquinho menor. Vamos deixar assim, só saindo mesmo um pouquinho aqui da nossa linha da câmera. E agora, para deixar ele retangular, a gente clica em uma das paredes dele, não nas 4 bolinhas, em uma das paredes da esquerda e da direita. E agora, somente com a tecla Alt pressionada no teclado, a gente expande o nosso mouse, quer dizer, a gente mexe o nosso mouse expandindo o cenário. Desse jeito o nosso quad já fica mais retangular e aí a nossa textura volta a ter sua resolução normal. Então o que a gente pode fazer agora é, com o nosso cenário do jogo ainda selecionado, aqui na aba Inspector, no componente Transform, a gente zera a sua posição. Então a gente vem no eixo X, coloca 0, eixo Y 0, e eixo Z, ao invés de deixar ele zerado, o que a gente vai fazer é colocar ele em menos 10. Ah não, galera, me desculpe, não é menos 10 não. É 10 positivo. Então a gente coloca 10 positivo e com isso nosso cenário já fica atrás de tudo. No caso, só para entender melhor o que a gente está fazendo aqui, galera, ó, vamos vir aqui na aba Cine e onde está escrito 2D, a gente clica. Ó, porque quando a gente está no modo 2D, a gente vê tudo 2D, mas se a gente clica em 2D, o nosso mundo fica em 3D. E aqui, galera, o que a gente está fazendo é que quando a gente está organizando a ordem, né, dos sprites que vai aparecer na tela, a gente faz isso através da opçãozinha Order in Layer. Como vocês se lembram, a gente configurou aqui para o nosso sprite do jogador
está na camada 5, e desse jeito ele aparece tudo que está acima da camada 0. Porém, o nosso cenário do jogo ele é um objeto 2D, quer dizer, ele é um objeto 3D e não um 2D. Então não dá para colocar ele exatamente numa camada específica. É justamente por isso que a gente tem que configurar aqui na profundidade dele, que nós queremos ele atrás de tudo. Então, por exemplo, se a gente coloca ele na camada 0, ele fica na mesma camada que os nossos sprites, então ele fica meio que bugando, a Unity não sabe o que mostrar. Se a gente colocar numa camada menos 10, ele vai ficar na frente dos nossos sprites. Quer dizer, meio que na frente, meio que atrás, né? Então, tipo, ele tá juntamente com a câmera. Então ele não tá aparecendo. Então se a gente colocasse, por exemplo, menos 9, ele ia ficar na frente da câmera, mas também ia ficar na frente de absolutamente tudo que a gente tem aqui. Então a gente tem que colocar o valor positivo, como 10. Com isso a gente já garante que ele vai ficar atrás de tudo. Se liga. Eu acho muito da hora. Não sei vocês, galera, mas eu acho sensacional ver um jogo 2D numa perspectiva 3D. É bem da hora. Então agora, com o valor 10 positivo, a gente garante que ele fica atrás de tudo. Então já podemos clicar em 2D novamente para voltar para o modo 2D. E agora o que a gente pode fazer é resolver o probleminha do nosso sprite estar extremamente escuro, né? Então, vamos vir aqui na aba Inspector do nosso cenário do jogador. E aqui onde está escrito Background Material, é onde a Unity colocou a nossa textura, né? Que ela configurou o nosso sprite como textura. Então, para deixar ele clarinho, porque como a gente pode ver o sprite é bem claro, a gente vem aqui na opção Shader, está configurado em Standard, então a gente clica em Standard, esperar a Unity abrir o menuzinho, e agora a gente vem na opção Unleash e depois em Texture. E pronto, com isso a Unity já mostra o nosso sprite clarinho. Ela faz isso porque antes o nosso sprite estava configurado para pegar luz. Ou seja, como a gente não tinha nenhuma luz no nosso cenário, ele estava completamente escuro. Mas agora que a gente já tem ele configurado como textura, ele não pega luz não, e mostra exatamente o que tem. Então, agora que a gente já tem o nosso cenário, galera, nosso jogo já está bem mais bonito. Porém, como podemos ver, ele não está muito infinito, porque, se liga, ele está completamente parado o cenário. Então vamos programar para que a Unity movimente a nossa textura aqui. Então vamos sair do modo Play. Aqui na aba Project, acessar a nossa pasta Scripts. E dentro dela, vamos clicar com o botão direito, ir em Create, e logo em seguida em C# Script. Em seu nome colocaremos Cenário Infinito. E apertaremos Enter para confirmar. E lembrando que a gente escreveu cenário sem acento nem nada, porque a gente não pode colocar acentos nem espaços na nomeação de um script. Então a gente cria aqui o cenário infinito. E quando a gente terminar de criar ele, clicaremos 2 vezes em cima dele para abri-lo. E galera, se vocês acompanham aqui o canal, vocês estão ligados que a gente já fez uma aula anteriormente que é exclusiva para a criação de cenário infinito. Então se você já assistiu essa aula, você já sabe como criar esse cenário, porque a gente vai estar fazendo as coisas absolutamente do mesmo jeito. Mas se ainda não sabe, tá tudo bem, porque a gente vai estar indo no passo a passo aqui. Sabendo disso, a primeira coisa que temos de fazer nesse script, galera, é, acima do método Start, criar uma nova variável. Variável essa que servirá para dizer para a Unity qual será a velocidade do nosso cenário. Já que se a gente não definir uma velocidade, o nosso cenário fica parado. Então, acima do método Start, digitaremos Public, para que possamos visualizar lá na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como podemos querer um valor quebrado para sua velocidade, colocaremos Float. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos velocidade do cenário. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que a gente já tem essa variável aqui, bora de fato movimentar a imagem do cenário. Então vamos descer aqui o nosso script. E logo abaixo do método update, vamos criar um método exclusivo para isso. Então vamos digitar private void, em seu nome, movimentar cenário. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E beleza, agora que já temos esse método criado, vamos dentro de suas 2 chaves, pedir para que a Unity movimente a nossa imagem. Mas antes de fazermos isso, galera, nós temos de criar uma nova variável aqui dentro deste método mesmo,
E nós estaremos utilizando essa variável para dizer para a Unity como que ela deve deslocar a nossa imagem. Porque o que vai estar acontecendo, galera, é que ao invés de estarmos movimentando o nosso cenário, pois se a gente fizesse isso, iria sair do cenário, ao invés de a gente estar movimentando o nosso objeto do cenário, a gente vai estar apenas movimentando a sua imagem. Então o objeto vai ficar parado, mas a imagem vai se mover. Eu sei que pode parecer bem confuso, então vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso código, e dentro dessas duas chaves vamos criar uma nova variável que será do tipo vector2, que como vocês se lembram, vector2 acessa o eixo x e y de alguma coisa. Então como a gente quer movimentar a nossa imagem, nós estaremos acessando o seu eixo x e o seu eixo y. Então a gente cria uma variável do tipo vector2, em seu nome coloca deslocamento do cenário. E depois um símbolo de igual para dar um novo valor. E agora, galera, para criarmos um novo vector2, ou seja, para dizermos qual será o deslocamento do nosso cenário, digitaremos new vector2, abre e fecha parênteses. E é justamente dentro desses dois parênteses que diremos para a Unity qual será o deslocamento do nosso cenário. No caso, quando a gente cria um vector2, primeiro a gente dá o valor do eixo x, que é o eixo horizontal, e depois dá o valor do eixo y, que é o valor vertical. E aqui o nosso cenário, nós queremos movimentar apenas no eixo horizontal, que seria o eixo x. Então a gente tem que programar o seu deslocamento no eixo x, que como é o primeiro, a gente já faz isso direto. Então dentro desses dois parênteses digitaremos time.time, lembrando que não é ponto delta time, é ponto time mesmo. Então a gente coloca time.time para acessarmos a velocidade que o jogo está rodando. Depois um asterisco para multiplicar. E o nome da variável, velocidade do cenário. E com isso a gente já diz para a Unity em qual velocidade que ele tem que se mexer no eixo x. E agora a gente coloca uma vírgula. E como a gente não quer que ele se mova em absolutamente nada no eixo y, a gente pode colocar 0f mesmo. E no final, ponto e vírgula. E pronto. Com essa única linha aqui, agora a gente já tem como dizer para a Unity como que queremos que o nosso cenário seja deslocado. Melhor dizendo, como que a gente quer que a sua imagem seja deslocada. Então, na linha de baixo, vamos de fato pedir para que a Unity acesse a nossa textura e desloque ela utilizando esse vector2. E no caso, galera, a gente não pode simplesmente vir aqui e pedir para a Unity deslocar a textura, é isso aí. Antes a gente precisa acessar ela. Então, o que a gente vai estar fazendo é pedindo para a Unity acessar o nosso cenário do jogo, acessar aqui, né, o nosso material, que seria o nosso background, e acessar aqui a nossa textura. E com isso, olha, a gente está vendo aqui na aba Inspector, a gente vai estar acessando o nosso offset e alterando o seu valor x. Olha só que interessante, sempre que a gente altera aqui, a imagem dele altera aqui na aba Inspector. Na aba Inspector não, na aba Cine. Então a gente vai estar pedindo para a Unity simplesmente acessar esse offset e mudar ele. E para fazer isso é bem simples, olha. Na linha de baixo digitaremos get component, símbolo de menor que, símbolo de maior que, e dentro desses dois símbolos colocaremos o nome do componente que queremos pegar. No caso, a gente quer pegar o componente que renderiza a nossa imagem. Então, dentro desses dois símbolos digitaremos render. No final da linha, abriremos e fecharemos parênteses. E agora, para acessarmos o seu offset, digitaremos ponto material ponto main texture offset e depois um símbolo de igual para dar um novo valor. Como vimos, a gente vai estar pedindo para a Unity acessar o nosso offset da textura e modificar no eixo X. Então a gente vai estar fazendo isso utilizando a nossa variável deslocamento do cenário, onde nós pedimos para que ela fizesse exatamente isso, movimentasse no eixo X, mas não movimentasse no eixo Y. Então depois do símbolo de igual colocaremos o nome da variável, deslocamento do cenário. E no final, ponto e vírgula. E pronto, com isso nosso método de movimentar cenário já fica prontinho. Então agora só temos que chamar ele de algum lugar. No caso, como queremos que o nosso cenário se movimente o tempo inteiro, podemos chamar dentro do método update. Então vamos vir dentro de suas chaves e digitar o nome do método, movimentar cenário.
abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, com isso o nosso script para movimentar o cenário já está 100% pronto. O que a gente pode fazer agora é opcional, não é obrigatório. Mas a gente pode simplesmente deletar o método start, porque a gente não usa ele nesse script. Então vamos selecioná-lo e deletá-lo. Assim a gente deixa o nosso script limpinho, limpinho. E o que podemos fazer agora é salvá-lo apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, tudo que nós temos de fazer é adicionar o script cenário infinito no nosso cenário do jogo. Então vamos selecionar o cenário do jogo e arrastar o nosso script para a aba Inspector. E agora já podemos dar valor à nossa variável velocidade do cenário. Aqui, galera, a gente tem que escolher um valor bem pequenininho, porque ele se movimenta extremamente rápido. Então, vamos colocar, por exemplo, o valor de 0.3. Eu sei que é bem pequeno, mas isso aqui já vai deixar nosso cenário bem rapidão. Então, a gente coloca o valor de 0.3. Agora, clica aqui no Play. E agora, galera, olha só que maravilha. Nosso cenário já está se movimentando de maneira infinita. No caso está um pouquinho estranho, mas está tudo bem, já resolve isso. O importante é que, por exemplo, se selecionarmos aqui, ó, na aba Inspector, a gente expandir o nosso material, a gente vai ver que o seu offset está sendo alterado o tempo inteiro, ó. Tá de 4 para 5, aí de 5 para 6, que é exatamente o que a gente quer. Porém, a gente não quer que ele fique essa linha esticada toda estranha aqui, a gente quer que ele de fato se repita. Então, bora lá resolver isso, galera. Que se viermos aqui na nossa pasta cenário, e selecionarmos o nosso background, nós veremos que aqui na aba Inspector, o seu Warp Mode está configurado em Clamp. E Clamp, em inglês, seria mais ou menos como limitar. Ou seja, como o nosso sprite está configurado como limitado, como Clamp, quando ele começa a se repetir, a Unity para de repetir ele e começa simplesmente a esticar a imagem. Então o que a gente tem que fazer é nesse Warp Mode, trocar de Clamp para Repeat. Com isso, o nosso sprite vai começar a se repetir ao invés de ficar se limitando. Então, seu Warp Mode a gente troca de Clamp para Repeat. E só para garantir que ele não fique embaçado, vamos trocar o Filter Mode de Bilinear para Point No Filter e o Compression de Normal Quality para None. Aqui o Pixels per Unit a gente pode deixar em 100 mesmo, não tem problema porque a gente está usando a imagem num objeto 3D e não a imagem sozinha. Então a gente deixa em Repeat, No Filter e None. Aí depois clica em Apply para aplicar. E agora, se fizermos tudo certinho, vamos clicar no Play aqui. Veremos que o nosso cenário já está completamente infinito. Olha só que show de bola, galera. Nosso jogo está realmente ficando muito da hora. Olha, nosso cenário está infinito, com os nossos inimigos se movimentando. Muito massa, galera. Nossa, aqui tá realmente muito legal, galera. Tô ficando bem feliz com esse jogo aqui. Tá dando um trabalhinho de criar, mas tá tudo bem. O importante é que tá ficando bem divertido. Então, se não vejamos. Agora que a gente já tem esse cenário pronto, galera, e infinito, que lembrando, você pode alterar a velocidade dele através dessa variável, né? Se, por exemplo, você colocar o valor de 1, seu cenário vai ficar modo turbo, velho. Você pode colocar de 0.1, desse jeito ele vai ficar bem devagarinho. Mas vamos deixar 0.3 mesmo, que acho que fica legal. E lembrando que qualquer alteração que você faz enquanto o seu jogo está rodando, não fica salva. Então se, por exemplo, a gente colocar a velocidade de 20, ele vai ficar em 20 enquanto está rodando o jogo. Mas quando a gente sair do modo play, se liga, ele vai voltar para 0.3. Então sempre que você fizer uma alteração no seu jogo, se ele estiver rodando, certifique-se de refazer essa alteração quando ele parar de rodar, para ela ficar salva. Sabendo disso, o que podemos fazer agora é vir em File e depois em Save para salvarmos o progresso desta aula. Já que agora que já temos um cenário infinito criado e funcionando direitinho, o que estaremos fazendo na próxima aula é fazendo com que os nossos inimigos sejam destruídos quando saírem da tela, assim eles não ficam existindo infinitamente, e também só ativando eles quando eles chegarem a um determinado ponto da tela. Desse jeito, nossos inimigos não começam a atirar do nada, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço a companhia de todos vocês, e nos vemos na próxima aula.
Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. Nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso, galera. Muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!